Fala galera, como vocês estão? Tudo certo? Então vamos começar uma série nova, de estudos, na qual vamos estar refletindo sobre a importância de termos uma vida com Deus. Vão ser 4 estudos ministrados para vocês e hoje a gente vai começar com o primeiro deles, que é desenvolvendo um amor a Deus. O versículo que a gente vai estar usando como referência é o de Mateus 22:37, que diz assim: Amarás o Senhor o teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo entendimento. A gente sabe muito bem, que no nosso meio universitário, tempo é um dos maiores desafios que a gente tem. E uma coisa que a gente precisa colocar no nosso coração e dar a devida importância é como que a gente tem oferecido a nossa agenda a Deus. Deus, ele sempre precisa ser a nossa prioridade, A gente não tá falando em sermos inconsequentes ou deixarmos de lado as nossas responsabilidades, mas é sermos intencionais às vezes, com um horário vago que surge na nossa agenda, sermos intencionais, às vezes, em alguma atitude que vai gerar o bem ao nosso próximo, que vai refletir Jesus. Então a gente vai ver hoje alguns passos para sermos intencionais no nosso relacionamento com Deus, mesmo estando nesse meio universitário, nessa correria que a gente tem de prova, de estudos, de trabalho. E a gente vai perceber que é possível termos esse tempo com Deus mesmo estando na correria. E o primeiro deles é sermos intencionais realmente com Deus. Para que a gente possa desenvolver um amor com Deus, a gente precisa realmente ser intencional. O querer, ele precisa sair de nós, a gente precisa ter essa disposição. Por mais que às vezes a gente não tenha tempo suficiente que a gente ache que tenha, a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem disponível com Deus, Independente de quantos minutos, independente de quantas horas, independente de quantos segundos, se a gente usufrui desse tempo disponível para com Deus de maneira plena e de maneira verdadeira, com certeza a gente vai começar a criar um hábito, a gente vai começar a criar um relacionamento com Deus, mesmo estando na nossa rotina, na nossa correria. E uma questão que é legal a gente sempre estar refletindo sobre isso, será que a gente tem aproveitado o nosso tempo? E isso não apenas em relação ao nosso relacionamento com Deus, mas será que às vezes a gente tem deixado de estar com a nossa família, de estar com os nossos amigos, de estar junto de pessoas que importam para nós, simplesmente porque às vezes a gente foca e a gente coloca prioridade em coisas que às vezes naquele momento não são mais importantes. Então assim, é um questionamento que a gente sempre precisa fazer. E para a nossa vida com Deus, ser intencional é algo que primordialmente precisa ser o nosso foco, independente da sua agenda. Eu já tive na pele de vocês, eu sei muito bem o que é a gente ter que trabalhar o dia todo e ainda à noite ir para a faculdade. Realmente é muito corrido. Chega final de semana, principalmente, a gente quer se desligar de tudo. Mas eu aprendi também, no meio dessa tanta correria, que Deus também tem muita porção nova para derramar sobre nós. Mas a gente precisa primeiramente querer. A gente precisa primeiramente ter esse anseio e essa busca plena em conhecê-lo mais, independente da nossa correria, independente da nossa agenda. Então esse primeiro ponto, ele reflete justamente isso. Para que a gente desenvolva um relacionamento com Deus, a gente precisa ser intencional com Ele. Bom, galera, o segundo ponto aqui é desenvolvermos com Deus um relacionamento e não uma religião. Às vezes a gente confunde, relacionamento com religião. E de fato, essas coisas são distintas. Porque um relacionamento, ele vai muito mais além, de conhecermos a Jesus. Um relacionamento é algo que nasce no coração de Deus. Tanto que Deus criou o ser humano para se relacionar com Ele. Então, a religião não necessariamente vai levar a gente a ter esse relacionamento com Deus. Eu sei que a nossa correria do dia a dia, os estudos acabam sufocando a gente, em questão a conseguirmos isso. Mas Deus pede para que nós possamos tirar o nosso tempo no nosso quarto, nosso devocional, Isso, assim, para mim, eu lembro que no meu momento, de aperto durante os meus estudos e o meu trabalho, aonde eu sempre consegui buscar socorro foi em Jesus, foi nos braços de Jesus através da minha intimidade com Deus. Então assim, eu encorajo vocês também a estarem cativando e descobrindo mais de Deus no seu momento de intimidade. E o nosso terceiro e último ponto é para que a gente viva uma vida com Deus no meio dos estudos. Deus, ele consegue se manifestar, ele tem esse poder de se manifestar independente da área, independente do momento, independente da hora. Então os estudos, ele não vai nunca limitar a Deus, para que ele se manifeste. Então, às vezes, a gente fica encurralado, com momentos, ali com fases da nossa vida, principalmente próximo das provas, que a gente se isola totalmente. Mas não, são nesses momentos onde Deus ele quer se manifestar, são nesses momentos onde Deus ele quer se revelar a nós
de maneira intensa, porque Ele fala com nós independente do que a gente esteja vendo, estudando, fazendo. Então os estudos, ele é um momento de aprendizado, com certeza. Só que ele também pode ser um momento onde a gente abra a nossa mente e deixe Deus cultivar em nós um relacionamento, né? Eu lembro de várias vezes também, quando às vezes eu tinha algum tema que era mais delicado, eu conseguia aprender, que eu tive um pouco de dificuldade, eu pedia para Deus para estar me ajudando. Então os estudos são uma porta onde Deus coloca nas nossas vidas para que possamos desfrutar de um relacionamento com Deus. Desenvolver então o amor com Deus, mesmo a gente estando aí na nossa correria do dia a dia, vai muito além desses 3 pontos. Então assim, eu quero incentivar vocês a estarem descobrindo a Deus mesmo diante de todos esses desafios que a nossa universidade nos oferece. Então eu encorajo vocês a sempre estarem dispostos a ouvir aquilo que Deus tem a derramar sobre a vida de vocês, e com certeza vocês vão experimentar e ver que Deus é bom e tem coisas incríveis para as nossas vidas. Então é isso, galera. Esse foi o estudo de hoje. Até uma próxima. Fique com Deus.